Bom, pessoal, hoje, quinta-feira, o dia que a gente faz a leitura de uma obra do Zen, que carinhosamente eu chamei de trechos clássicos, porque a gente costuma ler livros que são importantes, né, para o entendimento do Zen budismo. E o livro que a gente está lendo é esse aqui, Nem Sempre é Assim, de Shuro Suzuki. E tem sido bem interessante a gente fazer a leitura desse livro, porque tem coisas tão simplesinhas assim, mas tão profundas. Tem coisas assim tão singelas, como uma frase que eu li semana passada, do monge ele diz assim, né? Mas suas cabeças não brilhavam. Falando dos monges japoneses que iam para os Estados Unidos, mas não raspavam a cabeça, tinha um penteado, procurava ter um penteado igual ao estadunidense, né? Igual um cidadão norte-americano. Aí ele fala umas coisas aqui muito simples, algumas bem dolorosas, por sinal, né? O texto de hoje, ela é bem interessante, é bem curtinho. O título é Abra a sua intuição. Shuro Suzuki diz o seguinte: o objetivo de um sesshin, de um retiro, é desenvolver uma prática estável. No sesshin, não há comunicação com palavras, mas o fato de estar com outras pessoas é um grande estímulo. A comunicação verbal tende a ser superficial. Quando não há fala, uma comunicação mais profunda será estimulada entre os participantes. E sua mente se tornará mais sutil. Vou ler de novo. Num retiro, no sesshin, não há comunicação com palavras, mas o fato de estar com outras pessoas é um grande estímulo. A comunicação verbal tende a ser superficial, mas quando não há fala, uma comunicação mais profunda será estimulada entre os participantes e sua mente tende a se tornar mais sutil. Ficar em silêncio abrirá sua intuição. Ficar sem falar durante 5 dias já é bastante significativo. Por isso que não falamos. Quando você está envolvido em uma conversa superficial, baseada em interesses passageiros, seu sentimento verdadeiro ficará encoberto. Interessante, né? Você está envolvido em uma conversa superficial, baseada em um interesse passageiro, seu sentimento verdadeiro ficará encoberto. Portanto, para abrir a sua natureza inata e sentir algo mais profundo do seu coração, é preciso permanecer em silêncio. Por meio desse tipo de prática, você terá uma compreensão mais intuitiva dos ensinamentos do Buda. Não conversar não significa ficar surdo e mudo, mas significa que você deve ouvir a sua intuição. O mesmo é válido para as leituras. Quando você fica interessado por algo que está lendo, sua intuição não tende a se abrir. É por isso também que durante os retiros nós não lemos nada. Ele está falando do retiro de silêncio, né? Não significa ficar confinado no escuro,
Porém, ao não ler, você estimula a sua intuição a se abrir. Mesmo que você esteja fazendo a prática de koan, não é necessário ler ou falar, especialmente para os iniciantes. Isso é uma prática muito difícil, por longos períodos. Vocês talvez se sintam muito entediados numa prática de um retiro, mas devem continuar a praticar. No sesshin, tudo será cuidado pelos alunos mais velhos. Eles ajudarão os alunos mais novos para que esses mais novos possam praticar profundamente. Hum. Apenas sente-se e veja o que acontece. Tente manter a postura correta. De acordo com as instruções, apenas siga as regras. Seguir as regras permite que vocês se encontrem. As regras permitem que vocês saibam que horas são, quando comer e como caminhar. Se não houver regras e ninguém cuidando de vocês, é bastante difícil de praticar. Assim, as regras são de muita valia. É muito melhor do que não ter nenhuma regra e sentar-se num canto por 5 dias sem fazer nada. Eita, peraí que essa dói. Olha só de novo. É muito melhor do que não ter regra e sentar-se em um canto por 5 dias sem fazer nada. Ele está dizendo aqui, se eu fui objetivo na minha leitura, ele está dizendo assim, que é muito melhor você sentar em silêncio e cumprir as regras da prática do que sentar por 5 dias perdidos. As regras não são algo para limitá-los. As regras são algo para dar amparo à sua prática. É interessante, porque as pessoas que vão participar de um retiro pela primeira vez, elas tendem a estranhar a quantidade de coisas que tem, no sentido, olhar caído, não fica encarando as coisas, não fica procurando as coisas, desenvolva um olhar mais calmo, permaneça em silêncio, entre com o pé distante do altar, saia com o pé distante do altar. O camarada iniciante diz assim, nossa, quanta coisa tem para fazer, eu não gosto disso não, eu não quero isso para mim não. Ou na verdade o monge está explicando isso, né? Mas vamos lá. Com as regras, se a prática se perder, vocês perceberão imediatamente. Ao praticarem seguindo a respiração, não faça muito esforço para seguir sua respiração, diminuir ou se aprofundar. Se vocês apenas seguirem a respiração será naturalmente apropriada para a sua prática, ainda que vocês não tenham a ajustado. Diversas instruções serão passadas a vocês para ajudá-los em sua prática. Não damos instruções para que façam alguma prática especial. Não significa que vocês devam fazer isso ou aquilo e não fazer aquilo outro. Vocês devem, vocês podem receber diversas instruções,
mas praticar compete a cada um de vocês. E assim ele encerra esse capítulo bem simplesinho, mas tão importante, que a gente não quer seguir as regras, né? Ah, eu quero me sentar quando eu desejar. Eu quero ficar zazen por tempo que eu quiser. Rapaz, quem é que aguenta, né? Esse ano aconteceu uma coisa interessante aqui no Zazen, que veio uma jovem e tinha uma pessoa orientando ela a fazer o Zazen, né? O praticante disse, você agora vai fazer gachô para almofada. Depois vai se virar para fazer gachô para quem está na sua frente. Aí a jovem, por que eu tenho que fazer isso? Aí o praticante disse, só para não fazer de qualquer forma, só para estar atenta ali. Aí depois eu cheguei na sala, eu tinha visto de longe o diálogo entre eles, né? Aí eu cheguei na sala e na hora que eu me sentei, ela olhou assim, assustada. Aí quando teve o Kirin, que é o período entre o outro zazen, né, a meditação andando, ela disse, eu quero sair. Eu disse, saia, pode sair, saia. Ela foi lá para baixo, ela veio com uma amiga e fui ver como é que ela tava, né, se ela tava passando bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ela ficou toda embaraçada. Eu disse, olha, minha filha, não se preocupe não, tá tudo bem. Isso é, isso pode acontecer. A gente pensa às vezes que o zazen é uma coisa e o zazen é outra, completamente diferente. Aí eu subi, aí chamei a amiga dela, né, para poder a amiga dela conversar com ela. Aí eu disse, olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Fiquem à vontade. Não é constrangedor, não. Aí, antes de sair, né, a amiga dela disse, monge, a semana que vem eu volto. Eu sou tão acostumado a ouvir que as pessoas voltam e não voltam. Eu disse, tá certo, fiquem à vontade. Aí ela voltou, a amiga dela voltou, né? Ela, logicamente, mas a amiga dela voltou, veio duas vezes aí. Porque as pessoas acham estranho. Por que eu vou virar meu ombro do lado direito? Assim, é porque se um virar um ombro para um lado, o outro para o outro, acaba se encontrando, aí ninguém. Então o Zen tem muitas essas questões da logística para poder fazer com que as coisas saiam harmoniosas e bonitas, e não de qualquer jeito, entendeu? Isso desenvolve muito a nossa atenção plena, sabe? O Zen tem essa questão, atenção plena. Quando você vai receber o livreto, receba o livreto com as duas mãos. Quando você vai fazer gachô, faça o gachô inteiro. Não fique assim, esteja inteiro, entendeu? Nesse livro, o monge até fala, né? Quando a gente vai fazer a recitação dos sutras, o ideal é que a gente tenha uma concentração que a gente se torne aquilo que está recitando. E quando a gente se torna aquele que está recitando, o sutra tem uma vibração que é peculiar a ele mesmo, entendeu? A gente se torna aquele que está recitando. É diferente, a gente entra no outro estado mental, no outro estado emocional. Porque se a gente deixa tudo muito solto, cada um fazendo o que quer do jeito que quer, primeiro vira uma bagunça, né? Primeiro vira uma bagunça. Então, também por esse motivo que o Zen tem as suas cerimônias, né? As suas peculiaridades. E esse texto tem uma coisa bonita aqui, que ele fala, né? Que num sesshin não fale nada. Quando a gente costuma falar muito, a nossa intuição fica abafada, mas quando a gente mantém o silêncio, aos poucos a confusão cessa e essa voz interior, a intuição começa a se abrir. E é desse jeito mesmo que acontece, é desse jeitinho que acontece, né? Mas é importante que a gente perceba também que a mente ela quer jogar com a gente. A mente ela quer jogar com a gente.
Então a gente dá tempo para que essa intuição verdadeira realmente se abra, né? E não para cair em uma jogada da mente. Ah, minha intuição agora. Não, dê tempo, dê tempo. Deixa as coisas ir acontecendo. Para você perceber que essa intuição se abriu ou não. Então é isso. Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática assistindo a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Fiquem em silêncio. Venham participar dos retiros, inclusive. A gente fez um agora, final de semana, né? Quem estava aqui foi Cecília, que estava presente, né? Bom. Se você disse que é praticar, não existe praticante zen, sim, não participar de retiro. Ah, mas não posso presencial, tem online. Não posso nem online, tira um dia na sua casa para você fazer um retiro por conta própria. Praticante, que é praticante mesmo, faz retiro, né? Praticante que é praticante, valoriza a prática. Então, um abraço e até logo. Tchau, tchau.